Ok, telespectadores, nosso tema de hoje, temos dois temas para esse programa. O primeiro seria sobre o Bosque Schmaus. Esse Bosque Schmaus ele foi criado em 1965 pelo proprietário, o senhor Adalberto Schmaus. Então, no jornal Vizinho de 2009, no número 678, escreveu o seguinte sobre o futuro do Bosque Schmaus no América. A Fundema, a Fundação Municipal de Meio Ambiente, reuniu-se há poucos dias com o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, Fundação Cultural de Joinville e outras entidades culturais para definir estratégias de revitalização e conservação do bosque situado à rua Marechal Deodoro 265, no bairro América, em Joinville. O espaço em questão foi tombado no nível federal em 1965 como patrimônio paisagístico. Não era mata na Atlântica, ou área de preservação, como um bosque, como um patrimônio paisagístico. O pedido foi feito pelo próprio dono da área, o Adalberto Schmaus, grande admirador da natureza e de orquídeas, em especial, que tinha como projeto eternizar seu bosque de mais de 3.500 metros quadrados com vegetação remanescente da Mata Atlântica e suas orquídeas, e abri-lo ao público para visitação. Você veja só que sonho extraordinário, muitas vezes sonhos esses que não se concretizam. Às vezes são documentos e ações forjadas dentro da legislação, e a legislação muitas vezes não contempla o benefício e a continuidade daquele desejo, aquele sonho do proprietário desta área, que ele por tantos anos cuidou, viveu e cultivou. Mas vamos adiante com essa informação para os que estão chegando agora no planeta, aqui em Joinville. E um pouco de história tem que ser dado, porque nem tudo está escrito nos livros de história de Joinville. Porém, isso não aconteceu. Quer dizer, o sonho do Schmaus, do Adalberto, não aconteceu. Após a sua morte, em 1973, o bosque se tornou um espaço mal cuidado, de área verde, cercado por muros em péssimas condições e que não atende sua função social, mas que detém um potencial de tornar-se uma área de aprendizagem e observação da natureza, homenageando o seu idealizador. Isso estava escrito no jornal Vizinho, número 678, do dia de março de 2009. Continua essa informação. Em 10 de março de 2011, o Ministério Público Federal de Santa Catarina quer preservar Bosque Schmaus em Joinville. Título dessa informação. Bem tombado pelo IPHAN em 65, se encontra em total abandono. O Ministério Público Federal quer que a área, que é de patrimônio histórico, paisagístico, seja aberta à população. O Ministério Público Federal ingressou com ação civil pública com pedido de liminar contra a União, o Estado de Santa Catarina, o município de Joinville, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, e os espólios dos herdeiros da área do Bosque Schmaus em Joinville. Ajuizada pelo Procurador da República, Mário Sérgio Barbosa, a ação questiona o estado de quase completa ruína do imóvel de 4.000 metros quadrados, localizado na área central de Joinville. O imóvel, além de não receber a manutenção adequada, traz riscos à saúde dos moradores locais, pois o mato é criadouro de animais peçonhentos e mosquitos. A falta de corte de árvores pode causar problemas com a rede de iluminação pública, além de ter ocorrido desmatamento de parte da área preservada sem a devida e prévia autorização do IPHAN. Continua essa notícia. Enfim, conforme o procurador, é total o descaso com o imóvel, principalmente dos entes públicos e suas autarquias, que são comumente responsáveis pela preservação e vigilância do patrimônio histórico em tela. A ação requer que os herdeiros elaborem e executem um projeto de preservação do imóvel. O projeto deverá ser elaborado pela equipe técnica do Fundema e da Prefeitura Municipal de Joinville, com recomendações feitas pelo IPHAN em seu relatório de análise técnica. Outro pedido é que se adotem medidas necessárias para assegurar a vigilância do imóvel e impedir o acesso de terceiros não autorizados, o que coloca em risco o patrimônio histórico, cultural e ambiental. O tombamento e o descaso do Bosque Schmaus aconteceu em 65, o programa Ecologia em Ação conseguiu imagens internas, inclusive, por cima do muro, colocamos a câmera, e uma árvore
enorme, gigantesca, caiu em cima do muro que cercava a área e abriu esse espaço para a visitação intempestiva de pessoas bem intencionadas, pesquisadores, até funcionários do IPHAN, que entram por ali e fazem as suas pesquisas, suas medições. Constatamos que existem lá árvores marcadas com fitas amarelas e pretas, provavelmente são árvores que oferecem risco para as vizinhanças. Tem uma escola, tem um parque infantil ali, tem um jardim da infância, muitas crianças, e muito próximas a esse bosque e com árvores que poderão desprender galhos ou mesmo caírem, como essa que destruiu uma parte do muro que cercava esse patrimônio paisagístico. O que a gente poderia pensar em termos de aproveitamento? O Ministério Público está correto, o Ministério Público Federal quer que o imóvel seja, caso a família não tenha condições, o Ministério Público deseja e exige que o poder público faça um projeto de uso comunitário. Existem muitas palmeiras exóticas nesse local, muitas plantas exóticas de renomada beleza, e de acordo com o sonho e o desejo do seu Adalberto Schmalz, essa área deveria ser e servir de unidade didática, de contemplação, de educação ambiental, de educação paisagística, de conhecimento da fauna exótica, inclusive, que vai muito bem em Joinville, um clima muito bom, muito úmido, e o uso desse imóvel agora deverá ficar assim na apresentação desse projeto para que seja implantado uma utilização. A área toda está num nível muito baixo, chove, ele é muito alagado, é muito úmida. Todos os imóveis que cercam esta área de 3.500 metros quadrados, eles tiveram o seu nível aumentado por aterramentos, e essa área verde ela ficou cercada, não existe possibilidade de entrada e saída de animais silvestres, rasteiros que caminham no chão. Aves, sim, elas conseguem usar aquilo como um pedaço de um corredor de fauna, mas os animais que caminham, eles não têm a possibilidade de entrar e sair dentro desse pequeno santuário, que está totalmente abandonado, e muitas árvores caídas, e é um estudo que a sociedade de Joinville deverá se dedicar com a ajuda não só das entidades públicas, mas também da iniciativa privada, dos voluntários, que poderão assim apresentar um projeto onde o povo de Joinville vai poder usufruir. Talvez se faça ali um quiosque, talvez se faça ali um local, um minibar, ou de uma pequena área de lazer com uma sala de instrução, ou talvez até um restaurante típico. Enfim, as possibilidades são imensas e o Adalberto ainda não sossegou, porque ele não está em paz, porque o sonho dele ainda não foi realizado. O programa, sim, abre as portas para todos aqueles que desejarem dar o seu parecer, apresentar algum projeto para a utilização do Bosque do Schmalz, do Adalberto. Eu conheci o Adalberto, recebi inclusive livros de presente do Adalberto. A gente conversava bastante antes da morte dele. Mas a família acabou sendo prejudicada, porque ela tem uma área que é obrigada a pagar o IPTU. É uma família que talvez hoje não tenha aqueles recursos mais hoje, os herdeiros, e nós temos que dar um jeito de tirar a família desse negócio e dessa área tombada e fazer com que ela seja libertada e o poder público assuma esse bosque e coloque o sonho do Adalberto em prática. Então, é esse o aconselhamento, as ideias que a gente está jogando aqui nesse programa, para que a gente tenha essa área de 3.500 metros quadrados, uma área nobre de Joinville, de uma área residencial e já comercial bastante ativa, e que isso sirva, se tirem os muros desse bosque, se coloquem em vigilância, façam-se passarelas dentro, porque é muito úmido, tem que ser tudo com passarela, as edificações têm que ser mais suspensas para não prejudicar o sistema radicular. O bosque é bastante escuro dentro, ele é bastante escuro e úmido. Então, tem que fazer um remanejo total, sustentável,
não mexer demais, tirar algumas árvores que estão colocando em risco as vizinhanças e manejar corretamente a matéria orgânica, que tem lá muita matéria orgânica no solo, está muito úmido, está muito encharcado, tem muita sarapieira, muito galho, muita folha de palmeira, e essa reorganização do bosque cabe aos especialistas. O programa se coloca à disposição também para ajudar a dar uma solução ao bosque do Schmaus. O segundo tema que nós vamos levantar aqui, ele diz respeito ao município de Joinville e ao Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. É um tema muito interessante, é um tema do momento, é um tema da sustentabilidade e o município já está trabalhando, a Fundema já está trabalhando nesse Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. O que quer dizer esse Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos? Ele está alicerçado na legislação dos resíduos sólidos, na Política Nacional de Resíduos Sólidos. É a Lei 12.305, de agosto de 2010, que institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que altera a Lei 9.605, de fevereiro de 98, a Lei dos Crimes Ambientais, e dá outras providências. Na seção 4, oferece as diretrizes básicas dos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. Joinville é uma cidade que tem já iniciado diversos cenários da reciclagem. Nós temos um excelente projeto para destinação final dos resíduos domésticos. A prefeitura acabou aumentando a área de deposição para os resíduos domésticos para mais 20 ou 20 e poucos anos. Mas nós vamos dar continuidade a esse tema no segundo bloco. Aguarde aí. Voltando neste segundo bloco do Ecologia em Ação, nós vamos continuar comentando sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o dever de casa que Joinville já está fazendo. Fundema, o IPUG, CEINFRA, estão construindo, estão elaborando o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Como eu vinha falando, o nosso sistema de gerenciamento de resíduos domésticos é exemplar em Joinville. Ele tem, assim, um acompanhamento técnico muito bom. A empresa concessionária faz um bom trabalho, além de outras atividades que a empresa faz, a Ingepaz Ambiental. Ela, então, é a concessionária que recebe os resíduos domésticos, faz a coleta em toda a cidade, faz também a coleta dos reciclados. Então, nós tivemos há uns dias atrás, umas semanas atrás, a inauguração da ampliação de uma nova área de deposição. Nós estávamos estrangulados, não tínhamos aonde depositar o lixo da região de Joinville, que dá 700, 800 toneladas por dia. Esse resíduo estava, inclusive, sendo levado para um outro aterro, a um preço bastante elevado, mas conseguimos, no tempo, com o apoio de todos os setores da sociedade, a fazer essa ampliação dentro dos moldes legais. Os caminhões compactadores circulam na cidade, fazendo a coleta programada dos resíduos domésticos. Resíduo industrial não é o objetivo desse trabalho da Ingepasa. Os resíduos classe 1, classe 2 e industriais e resíduo da construção civil é um outro departamento que trata e tem uma outra destinação. Portanto, esse resíduo doméstico que começa lá nos prédios, lá nos condomínios, onde o pessoal está com uma cultura muito boa, com uma educação ambiental muito boa da reciclagem. Estão separando plástico, PET, estão separando latinhas de alumínio, estão separando baterias, estão separando as lâmpadas, tudo isso tem uma destinação correta. Mas lâmpadas, baterias
e material tóxico não pode entrar dentro do lixo doméstico. Então, as residências, as famílias, os condomínios, os síndicos, eles estão orientando, estão dando treinamento, inclusive os prédios atuais que foram licenciados na Fundema e na Fátima, todos eles já têm uma área significativa para essa reciclagem, esse reacondicionamento do lixo doméstico que desce dos apartamentos ou que vem lateralmente desses condomínios horizontais. É uma renda que os síndicos conseguem obter para a manutenção do prédio, dos condomínios horizontais, e é uma renda significativa. O preço do reciclado está começando a subir novamente. E isso tudo, então, faz parte desse gerenciamento macro que o município tem que apresentar para a Câmara de Vereadores para que ela seja aprovada e adaptada e adotada pelo município. O que consta, afinal, desses estudos, desse planejamento dos resíduos domésticos sólidos? O artigo 18, a elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, nos termos previstos por essa lei, é condição para o Distrito Federal e os municípios tenham acesso aos recursos da União ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana, ao manejo de resíduos sólidos ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal atividade. Portanto, aquele município que não tiver um plano de gerenciamento municipal de resíduos sólidos não terá os benefícios desses recursos a fundo perdido, a financiamentos a juros zero ou outras verbas e para a educação, para a implementação de frotas, para a implementação do tratamento final. Esses municípios que não se apresentarem com essas características não terão mais esse benefício. Portanto, a Fundema, o CENFRA, o IPUGE, terão que unir esforços para terminar, para concluir esse plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Vamos ver mais alguma coisa que diz a lei. Serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos no caput os municípios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão de resíduos sólidos, incluída a elaboração e implementação de plano intermunicipal ou que se insirem de forma voluntária nos planos microrregionais de resíduos sólidos referidos no artigo 1º deste artigo, do artigo 16. Os municípios menores, eles poderão se agrupar em microrregiões e nessas microrregiões os projetos poderão ser elaborados, construídos em cima da união desses municípios. Então, cada município gera um pouco, mas a somatória da coleta desses resíduos nesses municípios permitirá, então, a elaboração de projetos de planos de gerenciamento de resíduos microrregionais. Então, essas microrregiões também serão beneficiadas com recursos incentivados da União e dos Estados. No ponto 2, implantar a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de associações de catadores de materiais reutilizáveis, recicláveis, formadas por pessoas físicas e de baixa renda. Joinville já teve 350 catadores, carrinheiros. Esse número reduziu bastante porque o município incrementou as associações de catadores, a associação de recicladores, criou também cooperativas e nós hoje contamos já com 8 galpões onde se despeja, onde se libera a coleta seletiva da Engepasa Ambiental, que é a concessionária que presta esse serviço especializado também para os munícipes da Joinville, da cidade de Joinville. Então, nós já estamos na dianteira, nós poderemos colocar dentro desse nosso programa de gerenciamento de resíduos também esse nosso bom projeto, um sólido projeto dos catadores, da organização dessas famílias pobres que sempre se dedicaram à coleta, à classificação desses resíduos. A coleta feita diariamente, ela libera para essas cooperativas
os resíduos reciclados. É certo que uma grande parte desses reciclados não são aproveitáveis pela coleta, porque há uma mistura muito grande, e também sempre houve assim um assalto aos resíduos colocados em frente das residências, onde empresas e catadores não alinhados com a gestão joinvilense de tratamento dos resíduos sólidos, pegavam o filé mignon, o melhor do resíduo, e deixavam um resíduo de menor qualidade para as cooperativas. Isso também foi fiscalizado, reduziu bastante, e estamos organizando corretamente o nosso pedaço aqui em Joinville na questão da reciclagem. Mas ainda se faz muito pouca reciclagem. A legislação exige que Joinville incremente. Nós estamos com 3,5%, 4% só de todo o resíduo doméstico gerado, só 3 a 4, 5% nós estamos destinando na reciclagem. Vamos ver mais o que conta o artigo 19. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo: diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, contendo a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e disposição final adotadas. Identificação de áreas favoráveis para a disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, observando o plano diretor de que trata o parágrafo 1º do artigo 182 da Constituição Federal e o zoneamento ambiental, se houver. Item 3 do artigo 19. Identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas com outros municípios, considerando nos critérios de economia em escala, de proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos ambientais. Interessante, essa legislação, ela deverá ser estudada pelas consultorias, que poderão ajudar assim muito o município ou os municípios menores a solucionarem esses seus imbróglios em relação à lei número 12.305 de agosto de 2010. Portanto, essa lei já está em vigor, os municípios têm que atender, eles têm um prazo para atender a formulação dessa política municipal de gerenciamento de resíduos. A cidade de Joinville, o município de Joinville, tem todos os condicionantes ideais para a elaboração e implantação dessa gestão de resíduos. E assim o município passará, uma vez ela aprovada, essa gestão aprovada na Câmara de Vereadores, o município estará apto a receber verbas milionárias para implementar a coleta seletiva, a compra de equipamento para as cooperativas, organização das cooperativas, a criação de associações de recicladores. Esse programa municipal de gerenciamento de resíduos, ele também vai criar aberturas para incentivar a indústria que compra esses reciclados, para que ela, através de uma reciclagem mais profunda, possa pagar melhor às cooperativas. Quanto mais limpo o resíduo reciclado, mais valor ele tem. Quanto mais classificado os plásticos, quanto mais limpa a latinha de Coca-Cola, maior é o valor que ela tem. São atitudes, são conhecimentos, são treinamentos que deverão ser repassados, mas com dinheiro incentivado, com dinheiro a fundo perdido, quando este município está dentro do Plano Nacional de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Municipais. Vejam só, vocês que reciclam, quanto dinheiro existe disponível a nível nacional e internacional, a nível de Estado, onde percentuais dos orçamentos, dos impostos recolhidos pelos contribuintes é destinado para essa questão da reciclagem. Esse Congresso Internacional da Cúpula dos Povos, que aconteceu no Rio+20, tratou exatamente desta sustentabilidade. Então, agora vamos pôr em prática. Vamos construir, vamos elaborar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos.
doméstico no município. Não só doméstico, mas gerenciamento dos resíduos industriais, gerenciamento dos resíduos hospitalares, gerenciamento de lâmpadas, fluorescentes, etc., baterias, lixo eletrônico. Tudo pode ser e deve ser obrigatoriamente reciclado. Não é que eu vou fazer porque eu sou um voluntário. Negativo. Você vai ter que fazer. Os condomínios horizontais e verticais, os condomínios industriais, todos deverão se ater à legislação federal, o Código Nacional de Resíduos. É um tema palpitante, é um tema atraente, é um tema que deverá ser desempenhado obrigatoriamente por lei, por todos. E o município tem que também fazer a lição de casa e apresentar aos contribuintes o seu próprio plano de gerenciamento de resíduos sólidos no município. Até o próximo programa.